promover a integração entre os grupos locais. Então, tem alguns grupos, algumas empresas que gostariam de participar, de conseguir até mais designers para trabalhar. Então, a gente tem esse intuito também. Realizar atividades de capacitação para profissionais empreendedores. Criar parcerias com empresas, poder público, instituições de ensino e pesquisa. Então, fazer essa rede, né, de contatos e compartilhar o conhecimento. Os local leaders são o Bruno, o Felipe, o Juarez e eu, a Milena. Então, por enquanto, a gente está trabalhando assim, organizando os eventos, né, tentando conectar os palestrantes, trazer conteúdo para o pessoal. Esse daqui é só uma foto de um evento que teve ano passado, que foi bem bacana. Foi na HBCIS e foi sobre o Dia Internacional de Design de Interação. E essa daqui é uma carinha da comunidade. Então, para vocês que gostariam de participar, né, então envolva-se, sejam membros ativos do XDA. Se vocês acessarem esse link aqui, entre XDA BNU, vai ter todos os endereços das nossas redes sociais. Então, vocês só acessam lá e começam a seguir. A gente sempre está compartilhando conteúdo. Agora, a gente vai passar a palavra para a Janaína, que ela vai fazer a talk sobre o Wax Research. Jana, vê se você consegue compartilhar a tela. Oiê, estão me ouvindo? Agora sim. Eba. Tá, então deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá? Certo, Milena? Show. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu fechar aqui o chat. Então, oi todo mundo, boa noite. Eu me chamo Janaína Amadori e hoje a gente vai falar um pouquinho de UX Research ou User Research, ou até, como eu até gosto de falar, que é Design Research. Então, antes, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Essa aqui sou eu, ou metade de mim. Eu tenho uma experiência de 10 anos, de um pouco mais de 10 anos, trabalhando na indústria têxtil, onde eu fui gerente de marca e gestora de unidade de negócio. A minha formação, ela é de moda, eu vim de uma formação de moda, e em 2011 eu comecei a tomar consciência da minha paixão, porque eu fui fazer um curso de Fashion Trend Forecasting na FIT de Nova York, e eu comecei a me conectar com essa análise de comportamento humano. E, na verdade, eu tomei consciência em 2011, quando eu fiz o curso, mas eu morei 2 anos na Itália e eu não fazia ideia de antropologia, nunca tinha estudado, eu tinha só 18 anos, nunca tinha estudado antropologia nem nada, mas eu sempre tive uma curiosidade enorme de conhecer pessoas novas, entender seus universos particulares, e mal sabia eu que essa é uma das habilidades cruciais para trabalhar com design research. A gente precisa ter muito essa habilidade de adaptabilidade, de respeito pela diversidade e de não julgamento, né? Então, assim, eu venho trabalhando com research desde 2016, mas foi há mais ou menos um ano que eu me dediquei, estou me dedicando profundamente ao research, alinhado ao design de serviços, que foi quando eu optei por sair de uma empresa e começar a empreender nesse segmento. Então, essa aqui é a minha empresa, que se chama Florescer, e vem muito desse momento de florescimento meu, assim, sabe? De tipo, o que eu posso entregar para o universo, assim. Então, até a tagline é Semeando Experiências e Colhendo Prosperidade, porque o meu propósito de vida é fazer desse mundo um lugar melhor para se viver, sabe? E eu acredito muito que o Design Research, ele é uma ferramenta que tem uma possibilidade gigantesca de tornar os negócios mais humanizados. E quando a gente estuda as reais dores dos usuários e compreende que ele é dotado de uma mente racional, de uma mente emocional e espiritual, a gente tem possibilidades concretas de gerar transformação no mundo e na sociedade. Então,
O que a gente vai falar um pouco hoje, né? Eu vou trazer aqui o resumo para quem é tão ansioso quanto eu e gosta de ter o controle. Então, eu já vou trazer aqui o resumo para vocês do que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai falar sobre as soft skills necessárias para ser um bom UX researcher. A gente vai falar também por que fazer research e como vender essa ideia, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis nesse momento. E a criação de um objetivo claro e norteador, como é que a gente cria, né, o objetivo do projeto. A exploração do tema, identificação de grupos de usuários, definição de metodologia, recrutamento e planejamento da pesquisa, aplicação da pesquisa, síntese dos dados, geração de ideias, implementação e, ao final, vou dar algumas dicas de cursos e bibliografias para quem está começando ou, enfim, quer se aprimorar. Esperamos que a gente consiga fazer isso tudo até as 9h30. A gente deu uma contada aqui no tempo e esperamos que a gente consiga terminar até antes, tá? Só avisando, ao final de cada tópico desses aqui, desses 12 tópicos, o Juarez vai ajudar a gente para pegar algumas dúvidas que vocês tenham dentro do tópico. Então, tô falando de soft skills, daí ao final do tópico a gente abre para fazer perguntas e a gente tirar algumas dúvidas. Beleza? Vamos lá. Próximo slide. Então, vamos lá nas soft skills. Cara, primeira coisa para ser um UX researcher é curiosidade. Quando eu fiz o curso da UX Research da Mergo, que eu fiz lá em Curitiba, o Edu Agni, que é o cara o pica das galáxias, assim, de UX Research aqui no Brasil, ele fala, cara, vocês têm que ser detetives, assim, sabe? E não é ser, eu sou um pesquisador, cientista. Não, o cientista fica dentro do laboratório. A gente tem que ser mesmo detetive. A gente tem que estar lá no campo, falando com as pessoas, fazendo perguntas, compreendendo motivações, procurando pistas, sabe? Esse é o job. A segunda soft skill é empatia. Então, assim, empatia, na verdade, para a vida, né? A gente precisa ter. Mas esse skill, ele é muito necessário aqui no research. A gente precisa efetivamente calçar as sandálias do usuário. Outra é a gente ter escutativa. E escutativa não é a mesma coisa que a gente só ouvir uma pessoa. Escutativa é você assimilar o que o usuário está expressando e ter interesse genuíno no que a pessoa fala, no que a pessoa está falando. A gente precisa ter muita flexibilidade, principalmente quando a gente está falando agora em tempos de quarentena, sabe? Fazer pesquisa remota é muito complexo, assim. Eu estava muito acostumada, todos os meus processos eram presenciais, eu nunca tinha feito, assim, remoto. E agora, no meu último job, eu já fiz, acho que umas 20 entrevistas remotas. E é muito desafiador, porque, assim, antes eu fazia entrevistas de 30, 40 minutos presencial, e super de boa, e gerava, assim, uma conversa muito legal. E quando a gente faz remoto, a internet cai, a pessoa fica de saco cheio. Então, assim, cara, não dá para ficar muito tempo em pesquisa. A gente tem que ser, realmente, quando é remoto, a gente precisa ser mais objetivo, sabe? E a gente precisa ter muita flexibilidade, porque as pessoas agendam contigo e aí depois esquecem que agendaram, sabe? E aí tu tem que sentir se a pessoa tá ali engajada a te responder de boas perguntas, senão tu tem que tentar engajar ela, sabe? Tentar ser flexível para moldar as tuas perguntas para ela, sabe? Outra coisa muito importante é a gente ter capacidade de síntese. Ao final da pesquisa, a gente precisa consolidar muitas informações. E para que a gente possa tornar essas informações palatáveis para a gente apresentar para as demais pessoas que estão envolvidas na equipe, ou para o nosso gestor, ou mesmo para o nosso cliente, a gente precisa ter muita essa habilidade de conseguir sintetizar as coisas, sabe? Olhar coisas muito grandes, muito complexas e sintetizar. Outra coisa que está muito ligada à capacidade de síntese é a resolução de problemas complexos. Desde 2016, essa habilidade vem sendo a primeira do ranking do Fórum Econômico Mundial, né, como a habilidade do futuro. E aqui no Research a gente nem se fala a importância disso.
porque ao final da pesquisa você terá realmente muita informação disponível e precisa ter um repertório muito amplo para conseguir gerar insights que possam se tornar negócios, né? Obviamente que todas as informações geradas, elas não são você que vai criar ideias mirabolantes sozinho. Tudo dentro do research, aliás, dentro do UX, no modo geral, ele é muito colaborativo, né? Então, é muito grupos e a ideia nunca vai sair de uma cabeça só. Então, essa primeira etapa a gente finalizou. Juarez, se tu quiser abrir aí para a galera, se alguém tem alguma dúvida. Por enquanto, aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Tem só um compartilhamento aqui da Letícia Almeida, que diz que sempre enfrenta esses desafios de remoto por também ter cliente no país inteiro. Né? Isso que é bem complicado. Pessoal, reforçando, se vocês quiserem, né, ao longo aqui, jogando perguntas, a gente sempre no final de cada tópico a gente vai tentar responder. Né? No caso, a Janaína vai tentar responder para a gente. Então, tenta aproveitar ao máximo assim, esse momento. Tem mais uma pessoa, Eduardo. Acho que uma grande skill para o UX Research também é o storytelling. Também, bem lembrado, show. Também a gente precisa realmente contar histórias. É bem isso. E é muito interessante, assim, quando a gente constrói personas, é como se a gente criasse um personagem, assim. E é muito interessante, quando eu apresento as personas para o grupo, assim, para as equipes de trabalho e tal, eu meio que incorporo, assim, sabe? Então eu gosto de pegar detalhes da linguagem das pessoas, incluir ali na persona, sabe? Ingredientes bem extraídos das pessoas que eu entrevistei, sabe? Então é fotinho mesmo, depois eu vou mostrar um modelinho de personas, e é bem isso mesmo, a gente tem que ter essa capacidade tem que ser meio ator, assim, a gente tem que ter essa capacidade de contar histórias. A gente tem uma pergunta aqui da Laila Denise. Ela perguntou assim, você comentou sobre tentar aumentar o engajamento das pessoas que agendaram um horário com você. Como você normalmente tenta fazer isso? Cara, olha só, vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz recente. O meu roteiro de perguntas, ele começa assim, vai contextualizando. A gente começa a fazer perguntas da pessoa, sobre seus interesses, como é o dia a dia dela, os hábitos, os gostos, nananana. E depois eu entrava nas perguntas mais direcionadas para o negócio que eu estava fazendo pesquisa, né? E tentava entender mais sobre a interação dela como profissional, né? Porque a gente é um negócio B2B, né? A pesquisa que eu estava fazendo. Então, o que eu percebi? As pessoas, elas ficam, quando é remoto, as pessoas ficam muito desconfiadas de falar delas, assim, sabe? É muito esquisito para elas falar sobre elas. Ninguém liga para você, por mais que tu agendou o horário, ninguém liga para você perguntando, o que você gosta? Que filme que você gosta de assistir? Qual é o estilo de série que você assiste? É bizarro. Então, aos poucos, eu fui notando que era mais fácil as pessoas falarem sobre o seu negócio, sobre a interação que elas tinham com o produto, porque era o que elas esperavam que eu perguntasse de cara, assim. E aí, aos poucos, eu fui ganhando, a gente vai ganhando a confiança, a pessoa vai entrando no jogo, assim. E aí eu fazia perguntas mais voltadas pro pessoal, assim. Então, eu praticamente inverti o meu questionário, assim. Essa foi a estratégia que eu usei. Até agora deu certo. Mas muita coisa já aconteceu, assim. Pessoas que depois de 10 minutos, tipo assim, tu acha que caiu a ligação, daí tu tenta entrar em contato, da pessoa te bloqueou. Tipo, isso é vida real, assim, né? Por isso que eu digo, a gente tem que ser muito flexível. É isso, espero ter respondido. Fechou, a gente não tem uma outra pergunta, por enquanto. Mais comentários da galera. Mais alguma coisa, não? Não, por enquanto não. Então, fechou. Então, vamos lá para o segundo tópico. Por que fazer research e como vender essa ideia? Deixa eu passar aqui. Então, assim, hoje em dia, cara, a gente fala muito de design centrado nas pessoas ou empresa orientada para o consumidor. Isso porque o comportamento de consumo, ele tem sido muito mais pautado em desejos do que em necessidades, né? Então, por isso a gente tem falado tanto nisso. Entender as pessoas, né? Entender os seus anseios, as suas motivações, etc. Só que, assim, aqui no Brasil, são poucas as empresas que efetivamente estão aplicando isso em seus modelos de negócio. E aí eu falo desde, tipo, empresas centenárias, como a Karsten, que eu trabalhei, que era têxtil, que era super quadradinha,
como também, tipo, empresas como dentro do universo de tecnologia, né? Tipo, sênior, a gente tem algumas aqui na região que às vezes não tem essa abordagem tão assim incorporada na gestão e na tomada de decisão, que use esses conhecimentos e esses conteúdos gerados pelo research, né? Por quê? Porque muitos CEOs, gestores e presidentes, eles acham que o tempo de experiência que eles têm conhecendo o mercado e conhecendo profundamente o produto e o serviço que eles vendem, eles acham que praticamente é isso que precisa, né? É isso aí, não precisa saber mais nada. Porém, a vida das pessoas não gira em torno de produtos ou serviços gerados por empresas, né? As pessoas são regidas por medos, desejos, frustrações, manias, ideais. E os produtos e serviços são apenas a maneira de tentar resolver essas demandas fundamentais. Então, por isso que eu acredito muito que entender as pessoas é um fator de sobrevivência para os negócios e também um fator de transformação para a sociedade, né? Então, entender as pessoas pode ser... então, assim, pesquisar seus comportamentos e motivações faz com que você possa efetivamente desenvolver a solução que irá resolver algum problema ou carência desse ser complexo, né? Então, mas as referências, as resistências em fazer UX Research, a gente às vezes acha que é só daquela outra geração, pessoas mais velhas que estão lá no alto da gestão, mas não é não, tá? A gente vê às vezes algumas resistências em designers, desenvolvedores, BAs, PMs, que eles também acham que pelo fato de eles terem acharem que tem muito conhecimento ou que as suas próprias intuições vão resolver os problemas dos usuários, eles acham que não, a gente não precisa fazer user research, né? Só que assim, os usuários, eles não têm o conhecimento que a gente tem ali envolvido com a interface ou com as tecnologias que a gente utiliza, né? Ele não tem o menor conhecimento sobre isso. E ele acaba fazendo interpretações equivocadas e inesperadas ao interagir com o nosso produto ou serviço. Então, assim, umas dicas de como vender essa ideia, né? Assim, para as pessoas em geral da nossa equipe, da nossa empresa ou mesmo dos nossos clientes, né? Quando a gente quer vender um projeto de research, a dica é a gente aplicar a nossa própria metodologia nessa galera. Então, entender que eles são, acima de tudo, pessoas e que basicamente são usuários e você está projetando uma experiência de projeto de design para eles. Então, estude essas pessoas, né? Entenda como são seus hábitos, valores e motivações. Use ingredientes da própria linguagem deles para persuadi-los. E vá, como que em conta-gotas, sabe? Trazendo as informações desse tema para eles, assim, sabe? E o mais importante é fazê-los tomar a decisão de forma consciente. Porque, assim, de verdade, eu já fiz projeto assim, e foi meu primeiro projeto lá na Karsten, assim, e eu queria muito testar minha metodologia e já estava vislumbrando abrir minha empresa, e eu fiz uma parceria lá com a diretoria para eu testar já dentro de um projeto dentro da empresa. E eu fiz, mas eles não sabiam muito bem o que ia dar. E assim, não foi totalmente consciente da diretoria que eu ia fazer isso, sabe? Então, eles me deram total abertura. Mas, na verdade, o que eu sinto mesmo é que se a empresa não tem uma cultura preparada para o research, isso não, esse conteúdo todo que foi gerado, ele não vai ser utilizado para tomada de decisão, sabe? Ele, no fim, ele fica apenas um arquivo salvo na rede, mais nada, assim, sabe? Então, por isso que a gente precisa efetivamente envolver as pessoas e quando for tomada a decisão, não, vamos fazer um user research, todo mundo precisa estar envolvido no processo, sabe? E precisa estar muito garantindo, acreditando que isso vai fazer a diferença e depois precisa usar isso, né? Então, o research ele só vai para frente quando a cultura da empresa está preparada para receber. Isso é uma coisa que até quando eu comecei a trabalhar, eu troquei uma ideia com o Eduardo Tavares, que ele é muito especialista em CX, assim, ele, na época trabalhava com Movidesk, e ele frisou muito para mim, assim, cara, veja, avalie até quando tu for fazer consultoria para empresas, avalie até se a empresa tem algum indicador de como é que está a maturidade da empresa, sabe?
Então, é isso esse tópico. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, ninguém publicou nada aqui. Aí, pode Então, vamos lá. Depois, se alguém quiser, se alguém tiver alguma dúvida, quiser voltar em alguma coisa, não tem problema. Então, vamos lá. Quando a gente, definimos, a gente conseguiu lá a diretoria, ou mesmo a gente é uma empresa, uma consultoria, e clientes chegam até nós para comprar um projeto de user research, né? Então, como é que a gente começa? Primeiro de tudo, a gente começa com a criação de um objetivo claro e norteador, né? E assim, cara, parece bobo isso, assim, mas ele é muito fundamental, né? Pesquisa assertiva é aquela que atinge os seus objetivos, aquela que entrega a expectativa do cliente, ou mesmo da empresa, né, das pessoas envolvidas ali dentro. A gente só consegue ter uma pesquisa assertiva se a gente realmente tem para onde a gente quer chegar, né? Então, quando o objetivo não é claro e bem definido, pode gerar muita frustração e fazer todo o trabalho ter sido em vão, sabe? Então, assim, principalmente, tipo, aquele profissional que quer começar a engajar a equipe interna a fazer pesquisa e user research e tal, e aí, tipo assim, pô, já foi difícil conseguir angariar esse projeto, né? E aí, pô, se a gente não faz bem feitinho desde o início, assim, aí, depois fica frustrado, assim, sabe? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa é a gente conversar muito bem com o cliente, ou se no caso não for cliente, a gente conversar com as áreas em que a gente está visualizando uma problemática, né? As áreas afins desse problema, né? E a gente tentar compreender a problemática. Importante a gente se ater ao problema nesse momento, né? Então, e para a gente ser assertivo, a gente tem algumas diquinhas aqui para passar. Então, a primeira delas é a gente começar com essa pergunta: o que eu quero investigar? Né? O que eu quero me aprofundar? O que vai ser relevante para a gente poder resolver essa problemática? A segunda delas, a segunda dica, é a gente começar com um verbo, porque a ideia é a gente formar uma frase, né? A gente formar uma frase com o objetivo principal, né, do projeto. Então, a ideia é que a gente comece com o verbo. Ele pode deixar a frase um pouco mais clara e mais real, né? Verbos bons para a gente começar são como entender, descobrir, identificar, avaliar. São verbos bons para a gente começar uma frase. Outra dica bem bacana é a gente usar esse acrônimo de SMART aqui, que ele é muito utilizado no universo de startups. E ele traz algumas diquinhas aqui para a gente incrementar a nossa frase. Então, seja específico, seja mensurável, seja atingível, seja relevante e seja temporal. Então, assim, vou mostrar para vocês um exemplo de frase. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado para que a gente não feche demais a frase, não deixe objetivo demais e que a gente limite a criatividade da galera. Então, aqui um exemplinho, né? Estratificado ali com os ingredientes que eu falei. Então, a frase: entender como é o modelo de negócio de instaladores de tecido / papel de parede e descobrir caminhos para aumentar as vendas em 10% através desses influenciadores no ano de 2011. Então, assim, esse aqui é um exemplo de um objetivo que eu criei para um cliente meu. Então, assim, a gente começa com o verbo entender. E aqui, quando a gente tem esse pedacinho aqui adicional da frase descobrir, também é um bom verbo. Então, ser específico é a gente colocar tudo que a gente precisa saber. Entender como é o modelo de negócio de instaladores de tecido e papel de parede. E aqui, e descobrir caminhos para aumentar as vendas em 10%. Então, aqui, ser específico, ser mensurável, aumentar as vendas, significa que eu consigo comparar de um período ou outro, né? No caso, o tempo vai ser 2021, então a gente pode comparar 2021 com 2020, né? No caso, quando a gente chegar lá. E ser atingível ser atingível é o percentual de crescimento que a gente vai ter. Então, é um indicador aqui. Então, acho que fica claro e fica fácil de a gente conseguir entender que ingredientes a gente precisa ter para criar um bom objetivo. Próximo tópico. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Agora tem uma pergunta da Mariana Gonçalves. Ela perguntou: a pesquisa sempre vai ter um objetivo específico ou é possível usar a pesquisa para saber qual a necessidade de um produto? A pesquisa
como a gente comentou antes, a pesquisa, quanto mais claro for o objetivo e não for tão abrangente, tipo, só quero entender um novo produto, sabe? A gente até pode, tipo assim, eu quero aumentar, o objetivo ou a problemática por exemplo, o nosso portfólio é muito pequeno, a gente precisa expandir o nosso portfólio. Aí você vai criar uma frase alinhando todos esses pontos que eu sugiro aqui para vocês. Então, você vai começar, de repente, entender melhor o público e criar novos produtos para atender, blá, 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 né? Enfim, incrementando com aqueles pontos ali que eu comentei, de ser específico, ser mensurável, atingível, relevante, temporal. Foi, entendeu? Foi? E tem mais uma do Wellington de Oliveira. Ele pergunta, pode ter mais de um objetivo específico? Por exemplo. Assim, pode. Tipo assim, nessa frase aqui, exemplo, né? A gente tem 2 objetivos, basicamente, né? A gente quer entender e, ao mesmo tempo, a gente quer descobrir novos caminhos. A gente quer ver quais são as novas possibilidades para a gente atingir esse público. Então, basicamente, a gente tem 2 objetivos aqui. Só que, claro, não vamos fazer um parágrafo de 5 para um objetivo. O ideal é que a gente tenha, pelo menos, no máximo, uns 2 objetivos principais, assim. Beleza. Acho que as demais perguntas a gente vai respondendo no final também. Eu tenho mais uma aqui, mas a gente vai acumulando e no final a gente vai fazendo essa conversa aí, com base nas perguntas que vocês forem colocando. Beleza. Vamos lá. 4º tópico, a exploração do tema. Então, aqui a gente começa a colocar a mão na massa, efetivamente. Então, tudo começa depois que o objetivo está feito. E o importante, eu não falei, o importante é quando a gente finaliza o objetivo e a gente tem ele muito claro, é importante você apresentar esse objetivo para as pessoas envolvidas, seja o seu cliente ou seja os seus gestores, dar aquele check, tipo, é isso, galera, estamos alinhados, esse é o objetivo, porque não adianta só o objetivo estar aqui na nossa cabeça, né? A gente precisa envolver as demais pessoas que estão envolvidas no projeto, né? E todo mundo tem que estar consciente no processo, né? Então, vamos lá. A exploração do tema. Então, a gente começa com o Desk Research, né? E Desk Research, ele não é necessariamente só aquela etapa onde a gente pesquisa coisas na internet, não necessariamente. Eu costumo começar, todos os projetos que eu faço, eu costumo começar com uma reunião com o cliente, que no caso de vocês pode ser o pessoal interno e tal, ou mesmo o cliente, né? E eu começo com uma reunião com o cliente e com pessoas chaves da operação que dizem respeito a esse objetivo desse projeto. Então, eu peço para eles me explicarem, como normalmente são negócios, né? Então, são outros negócios, eu peço para eles me explicarem o modelo de negócio deles, dados de faturamentos, taxas de churn, taxa de novos clientes, enfim, aqui eu até trouxe alguns recortes. Eu peço faturamento, qual foi aberto por período, peço para eles me mostrarem qual foi a taxa, o ticket médio de clientes novos, ticket médio de clientes antigos, para a gente conseguir extrair algumas informações do negócio como um todo, assim, para a gente já ir consolidando algumas informações. Peço para eles me explicarem, aqui a gente tem um exemplinho aqui, ó, o momento da marca, qual é o histórico da marca, quais foram os pontos, o que eles passaram, o que aconteceu no passado de positivo, o que aconteceu no passado de negativo, o que eles estão visualizando agora no momento, qual que é a percepção deles para o futuro, né, para a gente poder entender o que se passa com esse negócio, né. E aqui eu tenho um outro boxezinho que eu coleto informações e depois isso tudo aqui é para o trabalho, para eu já começar a catalogar algumas informações, então fica mais visual, fica mais fácil de depois até conseguir, enfim, fazer o download de tudo, enfim. Aí aqui eu peço para ele, ó, esses dados aqui da planilha eu já trouxe para um mapa, eu sou muito visual e eu gosto muito de ver as coisas assim de uma maneira bem prática, assim, bater o olho e pá, né? Então assim, eu já estratifiquei aqui qual que é o principal mercado dele, já estratifiquei aqui qual a quantidade de clientes, o ticket médio, enfim, eu já trago aqui um resumão do que eles me falam.
Aí aqui a gente já começa a criar algumas hipóteses, né? A gente já começa a ter um pouco mais de informações. Então, depois, para complementar os dados, claro, aí sim a gente começa, eu, né, costumo trabalhar assim, eu faço pesquisas online, eu converso com pessoas que tenham a ver com esse assunto e tal, enfim. E para finalizar essa parte da exploração do tema, aproveitar esse período ali que a gente está em reunião com as pessoas e elas é um grupo multidisciplinar, né? Que esse grupo vai ser um grupo que basicamente a gente até pode considerar que para as etapas-chave vai ser sempre esse grupo, porque é legal que eles participam no início, no meio e no fim do projeto, né? E aí esse grupo a gente aproveita e faz uma matriz CSD. Essa ferramenta ela é ótima para a gente depois até usar ela para os questionários. Aqui, quando a gente faz essa matriz CSD sobre as personas ou mesmo a problemática que a gente quer resolver, a gente coloca todos os envolvidos na mesma página. E a gente traz aqui o que a gente tem de certeza sobre essa problemática, o que a gente tem de suposições sobre essa problemática, o que a gente tem de dúvidas sobre essa problemática. E assim, como vocês podem ver, parece muito bizarro que não se tenha muita certeza de nada. Porém, é fantástico, porque assim, por que você vai fazer uma pesquisa? Aliás, desconfie se você fizer uma matriz CSD, as pessoas tiverem muita certeza de muita coisa e pouca suposição e pouca dúvida. Porque, cara, se tu tem certeza de tudo, meu amigo, para que tu quer fazer pesquisa? Então, assim, faz todo sentido não ter certeza de muita coisa, sabe? No começo. E aí é legal você trabalhar com post-it e tal, e aqui é um modelinho de um exemplo que a gente fez num job aí. Que mais que eu tinha aqui para finalizar? Tá, é isso aí. Então, assim, resumindo, né? A gente fez o objetivo, a gente reuniu um grupo multidisciplinar para a gente entender mais da problemática, a gente pediu para a pessoa explicar melhor os assuntos, a gente fez uma matriz CSD para colocar todo mundo na mesma página, a gente coletou essas informações, já fez um downloadzinho ali das informações, salvou tudo, e aí o próximo passo, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente vai para o próximo passo. Ó, a gente tem uma aqui. Da Laila Denise, ela perguntou, daí focado nesse tema da matriz CSD, né? Estou no processo da criação de uma matriz CSD e tive muita dificuldade para a criação do roteiro de perguntas para instigar os participantes. Tem alguma dica referente a isso? Bem legal. Bem legal. Só repete, tipo, alguma dica de como usar a matriz CSD para gerar as perguntas do questionário, é isso? Ela, não, a verdade, ela perguntou que ela disse que tem dificuldade na criação do roteiro de perguntas para instigar os participantes durante a matriz. Ah, tá. Dicas para isso. A parte de perguntas tu tá falando eu tô bem zoada aqui. Para instigar os participantes ali na hora ou depois na pergunta quando a gente for pegar as pessoas? Quando a gente for fazer Na hora mesmo, pelo que eu entendi. a gente pergunta sobre, tá, me fala um pouco, o que tu sabe sobre, nesse caso que a gente fez sobre papel de parede, né? Tá, então o que a gente sabe? Sobre produto, me fala o que tu sabe sobre produto. Ah, o produto é assim, é assado, nananã. Tu conhece, o legal é até a gente já levar antes algumas perguntas, assim, eu costumo levar algumas perguntas, que já são perguntas que eu costumo usar para desenvolver personas e tal. O que a gente conhece sobre esse cara que é o influenciador? Ah, a gente sabe que a gente não sabia muita coisa desse cara quando a gente fez isso aqui. Então, por isso que tá ali, certezas quase nenhuma e dúvidas várias, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tinha dúvidas de que a gente imaginava que o instalador, ele tinha dúvidas de como instalar o tecido, que eles preferiam instalar papel, né? Aqui são alguns exemplos desse, assim. Mas, olha, para te dar uma dica leve perguntas prévias, assim, sabe? Tente trabalhar com os 4 P's, né? Se você está construindo uma persona, por exemplo. Aliás, se você for construir uma persona lá no futuro, né, e tal, e você usar a matriz CSD para isso, para o questionário, tente já trazer algumas perguntas para envolver as pessoas ali na hora. E
Eu não sei, eu nunca tive muito problema nesse sentido, assim, de construir matriz CSD, porque geralmente os grupos multidisciplinares, as pessoas, cada um fala um pouco do seu... a galera do comercial vai falar sobre o que tem de percepção sobre o comercial, a galera que é mais de marketing já tem algumas informações, desenvolvedores, então, assim, geralmente é ok, assim. Beleza? Espero ter respondido. Acho que fiquei meio confusa, né? Mas qualquer coisa, depois a gente volta a esse assunto. Vamos ver se a gente consegue elucidar, assim, vou passando os tópicos. Então, vamos lá. Identificação de grupos e usuários. Como é que a gente faz isso? Então, assim, com base no que a gente já tem de informação, a gente vai ficar mais ou menos fácil a gente construir uma proto-persona. A gente reúne aquelas mesmas pessoas, né? E a gente constrói uma proto-persona. E aqui a gente começa, né, a modelagem de usuários. Então, a gente começa... Por que a gente chama de proto-personas? Porque ele é totalmente fictício. A gente não está trazendo informações reais de absolutamente nada. E isso é importante a gente falar, porque tem muitas pessoas que falam: vamos construir aqui persona, vamos construir aqui uma persona, e daí reúne uma galera na sala, e aí vamos construir persona. Isso não é uma persona. Isso é uma proto-persona. Proto-persona é quando a gente reúne a galera, um grupo multidisciplinar, e vai imaginando como é que essa pessoa é, né? E persona, efetivamente, é quando a gente entrevista pessoas, entende ou observa pessoas, e aí a gente tem dados comportamentais e atitudinais dessa pessoa, que são dados reais. Aí a gente está construindo uma persona. Então, aqui, eu vou trazer algumas perguntas assim que são interessantes para a gente poder responder esse momento inicial de proto-persona. Então, quem que é o usuário do produto? Qual que é a faixa etária? Onde ele mora? Qual que é o nível de escolaridade? Quais são os objetivos dessa persona com o seu produto ou serviço? Quais são as tarefas que elas desempenham? Então, aqui a gente tem um modelinho, esse modelinho aqui até peguei quando eu fiz o curso lá da Mergo, da galera lá. E porque eu praticamente eu não tinha, até procurei aqui, não tinha nada salvo, porque a proto-persona a gente faz tipo num rascunhão assim, e depois eu não acabei não materializando ele, eu já construo direto a persona, sabe? Mas ele basicamente fica assim. E ele é um norteador para a próxima etapa, que é a etapa, aqui tem as perguntas, que é a etapa de a gente começar a definir a metodologia que a gente vai utilizar e a gente começar quando a gente for recrutar as pessoas, essa proto-persona vai ser essencial. Então, para o próximo tópico, Juarez, a gente tem alguma pergunta? De certo, várias, né? Porque temos uma aqui. Como são escolhidos e onde se encontram as pessoas para responder essas pesquisas? Boa pergunta, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é realmente sempre, a gente até estava falando ontem, né, Juarez? Que é sempre uma coisa, assim. É uma parte bem difícil. É uma parte bem difícil. Tem outra sobre a matriz, mas dessas eu estou anotando, daí a gente procura responder bem no final, para a gente seguir a linha de raciocínio. Então, vamos lá. Então, aqui, metodologia, né? Que tipo de método? Antes de a gente pensar em recrutar pessoas e o que a gente vai fazer, quem vão ser, quantas pessoas e tal, a gente precisa pensar a gente já tem objetivo, a gente já tem, que mais? Deixa eu passar aqui. A gente já tem a exploração do tema, a gente já está mais inteirado do assunto, a gente já tem a nossa proto-persona, e aqui a gente começa na metodologia, a gente começa a pensar, mas eu preciso de informações mais qualitativas ou mais quantitativas, né? O meu objetivo é mais gerar insights ou eu quero mais dados estatísticos, né? E a gente sempre precisa ter muito claro qual que é a diferença desse esse quant. E tem diversas pesquisas que a gente, até vou mostrar algumas aqui, alguns métodos, algumas ferramentas que a gente pode utilizar, e cada uma tem seus prós e contras, assim, sabe? Então, a gente precisa pensar bem o que a gente vai utilizar, e o mais usado mesmo é a combinação de mais de um, sabe? A gente não vai, tipo, baseia todo o nosso projeto numa ferramenta só.
o legal é a gente poder compor com pelo menos umas 2, 3 ferramentas. O ideal mesmo é 2, até para a gente, dependendo do budget, né, que o projeto tem, às vezes a gente não consegue incrementar muita coisa porque leva tempo, né? Então, aqui a gente tem as diferenças, né, do qualitativo e do quantitativo. Se a gente for fazer um paralelo, desde que o marketing existe, né, e as empresas, esse presente agora dentro das empresas, a gestão das empresas, ele é muito pautado em quantitativo. Então, X percentual de pessoas compram tal coisa, X percentual de pessoas compram tal coisa. Então, assim, a gente tem um modelo de gestão hoje muito pautado em mercado de massa, e a gente quer mesmo vender volume, sabe? A gente tem muito isso. Mas, desde a nossa história recente, em que a gente tem olhado mais para essa cauda longa, né? Tem toda essa história de cauda longa e as coisas, a gente viver esse mercado de nicho, se torna muito mais interessante a gente fazer pesquisas qualitativas, que vão nos gerar muito mais insights, que a gente vai em busca do como as pessoas fazem, né? E a gente entender e compreender esses fenômenos mais comportamentais, emocionais das pessoas, né? E aqui, até trazendo aqui do box, né? Que a gente está vendo, então, os objetivos da pesquisa. Quando a gente faz quant, a descrição e estabelecimento de correlações matemáticas, é estatística pura, mercado de massa. Quando a gente faz quali, compreensão e interpretação de fenômenos. Aqui a parte de resultados e conclusões, no quant, generalização dos resultados e conclusões, ou seja, aquele mercado de massa que eu comentei, e quando a gente fala em quali, é interpretação simultânea e apresentação de resultados. Então, a gente acaba, eu gosto muito de trazer essa parte de descoberta, eu trabalho muito com a parte de observação e entrevistas individuais. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. A parte de, por exemplo, quantitativo, a gente pode usar que é muito utilizado, um questionário, um survey, um forms, né? Mais ou menos aqui eu trouxe um exemplinho. Só que eles são muito rasos, assim, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente incita o pesquisado a escrever, cara, quantas palavras eu falo e quantas palavras eu falaria se eu tivesse que digitar, né? O ser humano é assim, a gente acaba sendo muito mais... a gente acaba escrevendo muito menos do que quando a gente fala, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, assim. Outra coisa é que quando eu escrevo, eu sou muito mais racional. Quando eu falo com a pessoa é muito mais emocional, ela é muito mais rápida, né? A linha de raciocínio é muito mais direta, a gente consegue pegar muito mais informações, né? Só que, claro, dependendo, a gente pode até combinar ela com uma pesquisa qualitativa, né? Então, aqui é legal porque a gente tem um rápido retorno, ela é escalonável, baixíssimo custo, né? E os contras dessa abordagem que eu falei ali para vocês. A gente acaba não tendo tanta ideia e não são geradas tantas ideias. Outra ferramenta é a observação, que ela é qualitativa e comportamental. Deixa eu explicar o que é comportamental e atitudinal. Atitudinal é quando eu incito a pessoa a falar o que ela faz. Então, ela vai falar o que ela faz. Nem sempre o que a gente fala é o que a gente faz, né? O ser humano tem isso, e não é que a pessoa está mentindo, é só porque, enfim, ela fala uma coisa, às vezes não faz, né? Exatamente a mesma coisa, mas a gente considera que, num modo geral, a gente vai estar aí com a informação mais próxima da realidade. Numa pesquisa comportamental, a gente vê o que ela faz, né? É diferente, a gente realmente está... Aqui, por exemplo, numa pesquisa de observação, a gente está vendo o que ela faz, ela não está falando nada, a gente só está observando. Então, o que consiste a observação? É você ir, por exemplo, né? Porque pesquisa de research não necessariamente é a gente só pesquisar coisas digitais, né? A gente precisa entender do consumidor no modo geral. Então, assim, é você ir para um ponto de venda, é você ver o ser humano, vai para sei lá, está pesquisando uma ferramenta de solução de transporte público. Vai lá para um terminal de ônibus, avalia como é que as pessoas... Não conversa com ninguém, só observa,
né? Então, a gente tem informações muito mais realistas, né? A gente identifica muito mais na prática as dores das pessoas, né? E outra ferramenta é efetivamente que a gente vem falando e que é a que eu mais utilizo, é as entrevistas individuais, que são qualitativas e atitudinais. Qualitativas, que são essas que a gente tem mais informações, que a pessoa vai falar, e atitudinais, porque é ela falando sobre o que ela faz, né? Nesse caso aqui, essa foto aqui, essa aqui é a Tânia, eu fiz uma pesquisa para Karsten, né? E aí tive a oportunidade, inclusive, de ir na casa dela, ela me convidou para ir na casa dela, e aí eu pude, tanto, aqui até mesclei a entrevista com a observação, né? Eu pude ver na prática como é que ela, qual era a relação que ela tinha com os itens têxteis de casa, né? Então foi bem interessante. Os contras dessa pesquisa aqui de entrevistas individuais é que geralmente ela leva bem mais tempo, e tempo é dinheiro, né, obviamente, porque a gente relaciona os projetos com tempo, as horas de trabalho, né, então ela é realmente mais cara, e o tempo envolve a parte de recrutamento, de agendamento, de entrevista e a síntese de dados, então ele é realmente um pouco mais custoso, assim, mas é o maior, infinitamente, sem comparação, o maior gerador de insights. Mas a gente pode ir para o próximo tópico. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma aqui da Mariana. Próximo é recrutamento. Pode falar. Ela pergunta, os dados coletados em uma pesquisa têm longo tempo de vida? Por exemplo, usar o mesmo resultado para produtos semelhantes? Ou se é necessário atualizar resultados, mesmo em um curto espaço de tempo? Cara, não, assim, eu até vou te dizer, eu tenho um cliente que eu fiz uma pesquisa agora recente para um cliente que é um centro de beleza, assim, né, um salão de beleza. Depois, em seguida, eu fechei um job que era uma empresa de e-commerce que vendia toalhas para salão de beleza. Então, assim, eu tinha muita informação sobre o universo de manicures, cabeleireiras, barbeiros. Eu tinha até informação de lavanderias que prestavam serviço diretamente para o salão. Então, assim, eu usei algumas coisas, sim. É claro que, assim, se passa muito tempo, hoje em dia as coisas têm uma tendência a mudar tão rápido, né, assim. Então, eu usei porque foi uma diferença de 2 meses entre uma pesquisa e outra, sabe? Mas, se demorar mais de um ano, tipo, olha o que a gente está vivendo com pandemia, sabe? Se a gente pegar uma pesquisa de 4 meses atrás, talvez muita coisa mudou, né? Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, assim, sabe? De perceber. Mas se for, assim, muito pouquinho, 1, 2 meses, usa bem de boa. Tem uma aqui que é bem legal, além das anotações, você costuma gravar as entrevistas para revisar mais tarde? Cara, certeza. Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui, tá? Ou tu grava vídeo, ou tu grava o áudio. Eu costumo gravar o áudio. E depois eu vou mostrar para vocês. Cara, todos os downloads de pesquisa eu revisito as entrevistas. Sempre, sempre. É muito importante. Mais alguma? A gente pode continuar. Vamos pegar sempre uma ou duas, assim, nos intervalos, né? O pessoal for mandando. E aí vamos jogar para o final os demais, né? Bom, então, recrutamento e planejamento de pesquisa. A parte realmente mais difícil. Então, assim, sempre vem aquelas perguntas. Onde? Como? Quantas pessoas, né? A gente tem aqui, o bicho pega mesmo, assim. É a parte que a gente mais tem dúvidas. Então, e eu vou dizer, tá? Essa parte foi a parte que, a primeira vez que eu fiz, eu já fiz cagada, assim, sabe? A primeira vez que eu fiz, eu montei um projeto de research, eu subestimei essa etapa, eu considerei dentro do projeto, porque eu já construí o cronograma do projeto já no início lá no processo de objetivos, já construo a projeção de tempo. Considerei uma semana para o recrutamento, sabe? Era um recrutamento de 32 pessoas. Eram 4 clusters de personas e eu considerei 8 pessoas para cada cluster, assim, sabe? Porque a gente precisa ter isso em mente. Cada persona, a gente precisa entrevistar um número X de pessoas para cada persona, né? A gente não pode, enfim, misturar pessoas, né? Tipo, nesse trabalho que eu fiz ali para Karsten, a gente tinha o cliente, a gente tinha o instalador de tecidos, a gente tinha o consumidor e a gente tinha o estofador. Então, eram 4 personas.
E aí eu não posso juntar tudo, sabe? A gente precisa realmente clusterizar. E eu considerei uma semana e eu levei 3 semanas para agendar com todo mundo. E era, obviamente, que ia ser muito complexo, mas eu achei que ia ser muito fácil, porque eu coloquei uma pessoa do saque, trabalhava lá na empresa, eu botei ela full time para ligar para as pessoas e tal. E teve, tipo, pessoas que a gente ligou que achavam que era trote, teve pessoas que a gente entrou em contato que falavam, mas entra, fala, agora eu não posso, liga outra hora, daí tu liga de novo, a pessoa não responde, ou tu manda um WhatsApp, a pessoa não responde. Então, a gente levou 3 semanas. Então, assim, considere um tempo. Hoje em dia, eu considero pelo menos 2 semanas para a parte de recrutamento, sabe? Enfim, né, nesse caso ali, a gente teve um resultado que acabou que o projeto atrasou por conta disso, assim, sabe? Então, essa etapa realmente o bicho pega. Então, o que eu diria e eu vou até falar um pouco da quantidade de pessoas, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm muito, assim. Eu, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz, como eu comentei, eu considerei 8 pessoas para cada pessoa. Eu achava que, assim, cara, no mínimo 8 pessoas eu preciso entrevistar. E, na verdade, não, sabe? Tem esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é resultado de uma pesquisa realizada por um cara por 2 caras. O Jacob Nilsson, um dinamarquês cientista de dados, e o Thomas Lauderdale, acho que é assim o nome dele, um americano que ele é professor de psicologia. Então, hoje a gente sabe que o número mágico de pesquisa de research, ele fica entre 4 e 6 pessoas. Aqui a gente pode ver, né, o número de pessoas por teste e o percentual de conhecimento adquirido a cada entrevista. Então, assim, como vocês podem ver ali, então, entrevistar muitas pessoas com perfis parecidos é desperdício de tempo e dinheiro. O estudo deles fala que, obviamente, quando a gente tem 0 entrevistados, a gente tem 0 informações, óbvio. E a partir da primeira pessoa que a gente entrevista, olha o salto que a gente já tem. A gente tem muita informação quando a gente entrevista uma pessoa. A gente já tem praticamente 1/3 de tudo que a gente vai saber e aprender nessa pesquisa, sabe? E quando a gente entrevista a segunda pessoa, a gente vai ver que tem muita informação repetida. Um ou outro incremento de novas informações, porque, claro, as pessoas são diferentes, o repertório das pessoas é diferente, então a gente sempre acrescenta um conhecimento. O terceiro, ele vai repetir muito mais coisas e vai trazer alguma coisa adicional de informação. E isso vai gerando um padrão, sabe? Então, como a gente vê aqui no gráfico, quanto mais tu aumenta a tua base de pessoas que tu entrevista, ele não te gera mais muita novidade. Então, por isso que a gente fala que o número mágico de entrevistas o número mágico de pessoas que a gente precisa entrevistar por persona é de 4 a 6 pessoas. Eu estou acostumando a utilizar 4 personas, porque, como eu falei, entrevista individual, ele é mais caro, sabe? Porque, imagina, a gente vai ter todo o tempo de gerar questionário, de entrevistar, de sintetizar os dados. Então, eu tenho trabalhado com 4 pessoas para poder gerar os projetos, assim. Fica mais barato, né? Então, outra coisa importante que eu vou frisar novamente você tem perfis de pessoas diferentes, você precisa criar personas diferentes, né? Então, e para cada uma delas, 4 personas, 4 pessoas que você precisa entrevistar. Como escolher as pessoas a serem entrevistadas? Aí é que tá. Essa etapa, como é que eu costumo fazer? Eu procuro envolver o cliente nessa etapa. Porque quando a gente criou lá a protopersona, a gente tem mais ou menos já um esqueletinho de pessoas que a gente quer entrevistar, né? Então, eu peço ajuda para ele. Cara, me fala aqui dentro do teu banco de dados que pessoas que tu pode indicar que fazem parte desse contexto, né? E aí, só que claro, se a gente colocou lá que o perfil da protopersona é uma mulher de 40 anos que mora numa capital, não faz sentido algum a gente entrevistar um cara de 20 anos que mora no interior. Então é isso, sabe? A gente pegar a protopersona e pedir para o nosso cliente, vê aí no banco de dados o que a gente tem próximo a esse perfil aqui. E aí a gente é muito colaborativo, assim, sabe? Se o pessoal da empresa que tu está trabalhando não tiver muitos dados, assim, banco de dados, fala com o pessoal do comercial. O pessoal do comercial sempre sabe. Eles conhecem o pessoal
e aí é mais fácil a gente recrutar, sabe? Quando a gente faz survey, por exemplo, que a gente quer um volume maior de pessoas que vão fazer a pesquisa, eu uso muito as redes sociais, sabe? Eu uso as redes sociais do cliente. A gente sempre publica lá, a gente tá num momento de pesquisa, a gente queria saber mais, te conhecer um pouco melhor e tal, e aí manda o linkzinho da survey, sabe? É uma dica que dá certo, que acaba gerando bastante movimento, assim, mesmo que, a não ser que a pessoa, que o perfil da empresa, putz, tenha pouquíssimas pessoas que seguem, assim, mas geralmente o perfil de público que eu trabalho, a empresa já tem mais seguidores e tal, e essa fica uma ferramenta bem legal pra gente trabalhar. E aqui eu trouxe, ó, até tinha esquecido, que eu trouxe esse boardzinho, então, né, mais personas. Eu até fiz aqui um mapa de stakeholders para a gente entender quem eram as pessoas necessárias e tal, e aqui eu trouxe depois construir uma persona para cada stakeholder. Com relação a tempo de pesquisa, né, depois que a gente definiu e tal as pessoas, a gente já começa na parte de planejamento da entrevista. Tempo é uma coisa crucial. Tempo hoje ele é tido como tempo é dinheiro, basicamente, né? Então a gente precisa ter muito essa noção. Então, como eu comentei lá no início dessa conversa, né, dessa live, quando a gente faz remoto, cara, no máximo estourando 20 minutos as pessoas conseguem te dar atenção, tá? Quando a gente faz presencial, aproximadamente 30 minutos, 30, 40 minutos. Às vezes tem pessoas que gostam tanto do papo que a gente fica lá conversando até 45, uma hora, sabe? Mas no remoto é mais difícil, assim. E o remoto também tem uma questão, assim, que a gente precisa ter sempre em mente, que, por exemplo, a gente, dependendo do teu público, por exemplo, eu entrevistei manicures, cabeleireiras, lá do Belém do Pará. E assim, não tem essa história de Zoom, de baixar Skype, não. Eu fiz tudo até para dar uma dica de ferramenta, fiz tudo pelo WhatsApp, sabe? Pelo vídeo, assim. Alguns queriam vídeo, outros não queriam vídeo, daí queriam só falar. O ideal mesmo é a gente ter vídeo, assim, para a gente poder ver a pessoa, entender linguagem corporal e tal, né? Então, a parte de tempo foi. A parte de questionário, tinha uma menina, acho que é uma menina que tinha perguntado antes com relação a questionário. As pesquisas que a gente faz quando faz entrevista individual, as pesquisas são semi-estruturadas, né? Então, o que significa dizer que quando a gente constrói um roteiro com perguntas base, e na hora, se a gente sentir que precisa, a gente se aprofunda em determinado assunto, a gente tem liberdade para isso, né? Esse aqui é um exemplozinho de questionário que eu costumo fazer e eu uso muito com base na minha matriz CSD. Então, ela é um norteador para eu construir aqui as perguntas. Então, eu faço em boards, assim, isso aqui até foi o Edu, lá do curso da Mergo, que eu fiz, ele que direcionou e ensinou a gente a fazer assim, por boards, e a gente mais ou menos colocar a estimativa de tempo, né, para cada uma desses tópicos aqui, para a gente ter um planejamentozinho, assim, né? E aí a ideia é que a gente pede, me fala um pouco sobre você. Então, assim, como vocês podem ver, não são perguntas, tipo, uma pergunta atrás da outra, assim, sabe? São tópicos, porque a gente não pode ser tendencioso, sabe? As perguntas têm que ser super abertas, assim, me fala um pouco sobre você, me fala aí o que você faz nas horas vagas, me fala o que é qualidade de vida, né? Enfim, a gente, dentro dessa parte de contexto, assim, né? A gente tem que ser muito mais abrangente, muito mais a abordagem que a gente tiver com a pessoa que a gente está entrevistando, ela precisa ser muito subjetiva, assim, para que a pessoa fale aquilo que é importante para ela. Porque senão a gente vai ser muito tendencioso, assim, sabe? Tipo, deixa eu ver uma pergunta aqui. Você gosta de ir no parque nas horas vagas? Sabe assim? A pessoa vai falar, sim, gosto. A gente, né, tem que ter esse cuidado, inclusive, para que a pessoa as perguntas têm que incitarem as pessoas a contarem histórias delas, assim, sabe? E não a gente fazer uma pergunta tão fechada que a pessoa vai responder sim,
Não, isso eu não gosto não, sabe? A gente tem que fazer perguntas mais abertas. Tcharam, deixa eu ver o que mais. Outra coisa, quando a gente faz questionário, e principalmente se você não tem tanta experiência assim com entrevista, cara, faz um treinozinho com o coleguinha. Treina com amigo, já cronometra para ver quanto tempo vai levar, para não se perder no tempo, assim, porque às vezes a pessoa já tá de saco cheio de falar contigo e tu nem chegou na parte de perguntas cruciais, assim, sabe? Tu ainda tava lá só na contextualização. Então, faz esse treininho antes. Alguém tem alguma dúvida que a gente vai passar para o próximo? Tem uma aqui, ó. Quando pedimos base de usuários para o cliente, qual seria a relação de quantidade de clientes enviados para a quantidade de pessoas que precisamos entrevistar? Olha, eu costumo assim, a gente precisa ter 4, por exemplo, né, no job, eu preciso ter 4 pessoas que eu vou entrevistar. Eu, pelo menos, peço para a pessoa contactar umas 10 pessoas. Porque vocês vão ver que das 10, às vezes, eu chego em 4. E às vezes a gente chega em 4, agenda, e na hora de fazer a entrevista a pessoa desmarca. Ah, não, mas eu achei que ia ser mais rápido. Ah, não, mas 30 minutos. Ah, 20 minutos. Não, eu não vou querer. Sabe? Acontece. Então, assim, tenha na manga aí pelo menos 10, 12, né? E acho que fica mais fácil, assim. Mais alguma? Tem uma da Mariana, que ela perguntou se pro online, que eu acredito que seja sobre o recrutamento, né? Se é o mesmo processo, assim. Não sei se ela quis dizer se é um processo de recrutamento online ou se de entrevista final online. O método da pesquisa, se ela vai ser presencial ou se ela vai ser remota, basicamente só vai mudar na hora da entrevista, assim. O resto, todo o planejamento anterior, toda a construção da entrevista é tudo igual. Então, eu, por exemplo, quando eu vou recrutar as pessoas, eu até peço para o cliente entrar em contato com as pessoas, porque daí fica lá, a gente manda sempre pelo WhatsApp, e hoje em dia muitas empresas né, tem essa interface com o cliente através do WhatsApp. Então, eu escrevo um textinho para ele enviar, friendly, assim, né, tipo, para dar aquela, tipo, a gente é amigo, vamos trocar uma ideia e tal. Eu escrevo o que ele tem que mandar, e aí eu falo, que tal se a gente agendar um horário, nananã. E aí a gente define tudo ali pelo WhatsApp e depois, se for para ir presencial, daí a gente passa o endereço e tal. Ou se for para fazer via WhatsApp, daí, tal horário, tal pessoa vai te ligar, sabe? Só isso que muda. O resto tudo igual. Fechou? Vamos continuar. Uhum. Tocamos. Vamos lá. A gente tá mais no final já, tá, galera? Então, assim, aplicação da pesquisa, né? Antes de a gente aplicar, até quem é que vai participar da pesquisa? Quando a gente aprendeu lá com o pessoal da Mergo, esse que era o universo maravilhoso da equipe. A gente teria 3 pessoas, né? Um é o entrevistador, o outro é o cara que vai anotar as informações para o entrevistador ficar só focado na pessoa, e outro é o cara que vai tirar fotos, vai cuidar do tempo, né? Esse é um universo maravilhoso, um universo ideal. A vida real é um pouco diferente, pelo menos no meu caso, né? Espero que vocês tenham a oportunidade. Esse aqui estou ensinando o método correto, que é você ter mais pessoas, para você realmente poder ficar focada no entrevistador. Porém, a minha vida é assim, né? E esse aqui é um exemplo de uma entrevista remota. Então, era eu mesmo e Irene, basicamente, né? Então, isso gera alguns probleminhas que você tem que se virar nos 30, né? Você tem que estar aqui de olho na pessoa, percebendo como ela tá, escrevendo, tem que psicografar muito rápido, né? Mas dá certo, tá? Se você for, assim, multitask rapidinha, você consegue sim. Então, assim, deixa eu pegar o fio da meada aqui. Então é isso que eu falei, sabe? É muito de a gente ver como é que está o orçamento desse projeto, se a gente consegue inserir mais pessoas, se vocês estão construindo um projeto dentro da empresa, quais são as pessoas que têm disponibilidade para participar, né? Então é importante, às vezes, a gente consegue, em baixo custo, consegue inserir mais pessoas dentro da equipe, e daí a gente consegue construir essa coisa maravilhosa de mais pessoas. E aí, assim, um vai ficar
anotando todas as informações, que aí vai seguir uma ordem do que você vai estar falando e tal. Você vai fazendo os checks no questionário, você vai estar ali focada no entrevistado e vai fazendo os checks no questionário. E a pessoa do tempo, ela vai falar, olha, falta 20 minutos, a gente combinou 30, e daí vai te dar aquele feedback ali do tempo. Quando a gente começar a pesquisa, aliás, antes de começar a pesquisa, eu sempre gosto de montar um roteirinho assim, de explicar para a pessoa, né? Olha, eu vou ligar o timer aqui, o objetivo da pesquisa é essa, nananã. Eu vou te entregar um termo de consentimento, porque eu vou gravar essa entrevista, e aí eu preciso que você me dê autorização, se estiver tudo bem para você e tal. Aí eu ligo, né? Ligo o timer, nananã, ligo a gravação, né? Explico que a entrevista vai levar X tempo e tal. No momento da entrevista, esse aqui foi uma fotinho que eu bati aqui. Eu vou fazendo os checkzinhos, né, para ver se eu fiz todas as perguntas. Parece uma coisa meio boba, mas é extremamente importante, porque no fim a pessoa vai falando tanta coisa e tu tá ali. Então, é importante que tu esteja envolvido no que a pessoa tá falando, né? E aí, se você não fizer o check, depois tu não sabe o que tu já perguntou, o que tu não perguntou, daí tu fica ali perdido, olhando pra foto, isso perde tempo, assim, sabe? E durante a entrevista, é importante também que a gente faça o que a gente chama, assim, que são confirmações bovinas. O que são confirmações bovinas? É aquele entendi. E também fazer repetir algumas informações que a pessoa falou, sabe? Repetir algumas coisas que a pessoa falou. Isso demonstra que a gente está prestando atenção no que a pessoa está falando, que é relevante o que a pessoa está falando. Porque pensa, a gente tem que usar a nossa empatia. A pessoa está falando sobre coisas, às vezes, muito íntimas dela, que ninguém nunca perguntou. Então, assim, se você só ficar em silêncio e não falar nada, a pessoa vai achar, meu, será que eu tô falando certo? Será que é isso mesmo que ela quer saber, sabe? Então, quando a gente faz essas afirmações, tá, a gente envolve mais a pessoa na entrevista. E chega um determinado momento que a gente faz alguma pergunta e fica um silêncio. E aí o remoto, às vezes, a gente tem que ter bastante sensibilidade, assim, porque a gente não sabe se travou, se a pessoa não está escutando, né? Enfim. Mas, no modo geral, a gente chama assim, que a gente precisa ser sensível ao silêncio. A gente precisa dar um tempo para a pessoa. Porque esse silêncio, às vezes, pode ser que a pessoa está pensando no que ela vai responder, sabe? Então, dá um tempinho, né? Deixa a pessoa responder. Não se preocupa com o silêncio, assim. Ao final da entrevista, cara, sempre dá um brinde para a pessoa. Um brinde, um mimo, um presente, um voucher de desconto, um dinheiro que seja, assim, sabe? Às vezes a gente fala que dinheiro, não deve dar dinheiro e tal, mas, pô, a pessoa, às vezes, dependendo do caso, em casos mais do presencial mesmo, assim, a pessoa teve um custo de deslocamento, às vezes teve um custo de, tipo, passar o dia fora, teve um custo com alimentação e tal. Então, às vezes, cabe dar dinheiro. Eu vou ser bem sincera que eu nunca usei dinheiro. Eu sempre usei por exemplo, na casa, assim, eu fazia kits dos produtos, eu embalava numa sacola super bacana, entregava para ela. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, que eu botei aqui na imagem, eu fiz um voucherzinho impresso, físico, entreguei para a pessoa. Ou teve casos de um e-commerce, como eram muito longes, né? A gente fez tudo remoto. Aí eu mandei não fiz um voucher assim como esse digital, né? Desenvolvido, visual. A gente criou um cupom de desconto e eu digitei para a pessoa, cupom de desconto tal, sabe? Para a pessoa usar. Mas assim, é importante que a gente valorize o tempo da pessoa, né? Pensa tu tirar 30 minutos da tua vida, e se for presencial, às vezes 1 hora, porque a pessoa tem tempo de deslocamento e tal, então as pessoas precisam ser recompensadas, assim, sabe? Mas uma dica muito importante é você, em hipótese alguma, comentar com a pessoa que você vai dar um presente, ou que você vai dar dinheiro, que você vai dar um voucher,
antes de ver que a pessoa quer realmente, naquela parte de recrutamento, você falar isso antes que a pessoa diga que, não, legal, eu quero participar, sabe? Primeiro tu convida ela de uma maneira que ela não vai saber que vai ter algum agradinho no final. Você interage com a pessoa e depois, se ela quiser, aí sim, aí você pode até comentar, ou eu até prefiro não comentar nada e surpreender a pessoa no final, sabe? Que ela, ai, que legal, não estava esperando, ai, que feliz, sabe? Acho mais um efeito wow effect, assim, acho mais interessante. Outra coisa interessante e assim, que facilita muito depois o download da pesquisa é quando você está fazendo as anotações, você numerar que parte que você tá, sabe? Tipo, a pessoa tá lá falando, fale um pouco sobre você. Você coloca 1, e daí a pessoa fala. Daí você vai anotando, né? Depois 2, para te não anotar toda a pergunta, porque não vai dar tempo. Você vai anotar rapidinho o que a pessoa tá falando. Então, só coloca algo numeral, assim, para poder te ajudar depois na parte de download da pesquisa. E como a gente falou, outra coisa muito importante, que já perguntaram lá no início, é gravar. Gravar sempre, gravar sempre. Se conseguir gravar o vídeo, agora que, né, a gente tem a possibilidade de fazer remoto, que as pessoas estão aceitando mais e tal, eu testei a gravação pela tela do iPhone e me ferrei. Fiz uma entrevista de 30 minutos e quando eu fui salvar a gravação, cara, deu um erro, não sei o quê, e simplesmente não gravou, porque eu acho que tem um tempo de gravação de tela. Então não usem essa ferramenta. Usem o bom e velho gravador de áudio, que é sensacional, que não vai dar problema, sabe? E eu uso o gravador do iPhone mesmo, e coloco aqui, depois que eu termino a entrevista, eu coloco aqui o nome das pessoas que eu entrevistei para ficar fácil depois quando eu faço o download, né? E é isso. Alguma pergunta? Tem uma aqui da Leila. Ela perguntou, ela trabalha numa ONG, caridade, e que tipo de mimo que ela poderia dar? ONG, caridade. Ai, cara, eu não sei o que a tua ONG, enfim, qual que é o job em si, assim, sabe? Qual que é a área. Mas eu daria, às vezes, tipo, uma plantinha, uma suculenta, sabe? Um cartãozinho, depois que passar a pandemia, pode ser até um abraço, sabe? Ai, não sei, eu acho que tem que ter muito a ver com essa conexão com o negócio, assim, sabe? Tipo, do meu caso, a minha empresa florescer, eu posso dar, sei lá, uma flor maravilhosa, de uma proteia que é da África do Sul, eu posso dar um girassol maravilhoso. Enfim, sabe? Eu acho que é mais essa ideia de a gente, tipo, sabe? Ah, eu quero te agradar, assim, eu quero, muito obrigada, é mais uma gentileza, assim, sabe? Então precisa estar muito alinhado com o teu, até dá para fazer um branding com isso, né? No sentido de que qual que é a essência da tua marca e o que você pode entregar para a pessoa, assim, né? Mais alguma? Tá mudo? Ops, tava mudo. Não, não teve mais nenhuma pergunta nesse tema. Beleza. Síntese dos dados. Então, aqui, toda a informação que a gente conseguiu coletar, agora ela precisa ser sintetizada, né? A melhor maneira é usar as ferramentas de design de serviços para que toda a informação fique organizada e visual. O mais importante é que a base dessa síntese tem que ser, lembrem sempre, as informações precisam estar organizadas e visuais, para facilitar quando a gente for, enfim, compartilhar o conteúdo com a equipe, né? Então, as melhores opções de ferramentas são realmente a construção de personas, né? E aí, o que eu faço? Por exemplo, se eu entrevisto 4 pessoas, eu tenho lá, às vezes, 3 folhas de falas das pessoas. Então, eu tenho 3 folhas de cada pessoa, que são 4 pessoas, ou seja, eu tenho 12 folhas que eu tenho que ler e escrever. O que eu faço? Eu pego lá o tópico 1 do meu questionário. Então, lá eu tenho idade, cidade, com quem mora, nananã, nananã. E aí eu
eu pego e grifo em cada uma das folhas. Ah, a Joana, essa informação tá aqui, a João, sei lá, tá aqui, e a Maria José tá aqui, essa informação. Eu leio as 4 informações e eu tento ver pontos em comum, né? A síntese e construção de personas, e mesmo depois do mapa de jornada, é muito isso, assim. Se eu tenho 4 pessoas, para que caminho a gente consegue sintetizar de que a maior parte das pessoas é isso aqui, sabe? E aí faixa etária, por exemplo. Eu tenho uma de 20 anos, 25, 28, tá ali na faixa dos 20, né? Eu somo tudo e divido pelo número de pessoas. Eu trago uma média, assim, para essas pessoas. Cidades. Estratificar, definir qual é a cidade que a pessoa é. Uma é de Blumenau, a outra é de Osasco, a outra é de nananã. Então, eu pego e trago, são cidades metropolitanas, né? E aí eu defino, não, o meu público, por exemplo, esse cliente do e-commerce, o público dele era 50% de São Paulo. Então, eu escolho a cidade que é metropolitana da região de São Paulo, porque é a maior parte do cliente, a maior parte das pessoas, dos clientes dele, né? E aí eu vou separando por tópicos aqui. O que informações de como ele mora, etc., como vocês podem ver aqui no material, no board aqui, né? Aí a gente vai clusterizando as informações, sabe? Eu sempre trago uma frase para a pessoa me falar que frase que ela leva da vida. Nesse caso aqui, como era um negócio B2B, esse negócio aqui da Karsten, eu pedi para eles me falarem que lema que ele tinha para a vida, o que ele falava para os filhos, né, e tal. E aí veio essa frase. E também foi uma frase que eu construí juntando 4 pessoas, né? Então é isso. O download e a síntese de dados é muito isso, assim, a gente olhar para as coisas e conseguir extrair caminhos de tendências, né? Quanto mais pessoas estão falando a mesma coisa, mais é relevante, a gente coloca ali nas pessoas. Eu também costumo construir um mapa de empatia a partir do que as pessoas falam, né? Então aqui eu trago o que ela pensa e sente, o que ela vê, o que ela fala e faz, né? Então trago esse board aqui também. Outra ferramenta interessante visual é a gente construir mapa de jornada. A gente consegue estratificar isso a partir se a gente usar a observação, né, se a gente usar aquela ferramenta de observação, e mesmo as entrevistas. A gente consegue, inclusive, trazer as perguntas no questionário de, mas me fala, como é que é o primeiro passo? Como é que as pessoas te procuram? Como é que, como é que você vai buscar um tal determinado produto, enfim, e a gente vai mapeando isso. Nesse caso aqui que eu trago aqui para vocês, a gente até mapeou 2 possibilidades de jornada, que em determinado momento elas convergiam para uma mesma jornada. Aí aqui uma jornada mais detalhada, né? Então basicamente eu peguei essa possibilidade 1 aqui, né? Essa primeira jornada e abri ela. Então, quais são os canais que a pessoa utiliza? Quem são as pessoas envolvidas? O que acontece em cada etapa, né? E aí, a gente automaticamente, à medida que a gente vai... É tão impressionante essas ferramentas que à medida que a gente vai fazendo o download das coisas, as oportunidades já vão, sabe, hipóteses, suposições já vão acontecendo e a gente já vai tendo oportunidades que eu anotei aqui embaixo, por exemplo. Vamos lá. Outras informações que eu trouxe que eu consegui estratificar a partir das entrevistas que eu fiz, por exemplo, entender o que é sucesso para o cara, entender que material que ele utiliza para o trabalho dele, entender como é que ele faz a formulação do preço do serviço dele, como era um negócio B2B, né? Então, assim, as entrevistas qualitativas são fantásticas por isso, porque tu consegue estratificar muita coisa, assim, sabe? E traz tudo para o visual, para poder compartilhar com a equipe, assim, sabe? É isso para essa parte. Alguém tem dúvidas? Tem uma pergunta aqui mais focada para a aplicação,
E a pessoa pergunta se você geralmente aplica a pesquisa sozinha ou se tem alguém te auxiliando, no sentido de um pergunta e o outro anota. Então, já fiz isso. No meu caso, a maior parte das vezes que eu faço pesquisa sozinha. Mas já fiz em parceria, assim, em que eu fico focada na entrevista e outra pessoa que faz as anotações. É o ideal, tá? Mas no mundo real, às vezes a gente não consegue. Sim. Aí tem uma outra pergunta que quais ferramentas são usadas para gerar esses mapas que você mostrou, né? Pergunta se é alguma ferramenta ou se você mesmo cria esses mapas visuais. Assim. Costumo, eu costumo desenvolver, eu faço no Illustrator, sabe? Eu condenso os dados, escrevo, primeiro faço um rascunhão no papel, faço manual e depois eu trago para o Illustrator e crio sozinha. Mas hoje em dia tem algumas ferramentas que ajudam muito. A UXPresia, acho que é assim que se fala, ela tem ferramentas muito interessantes para construção de personas e mapeamento de jornada. Eu sei que a Movidesk também estava para criar alguma ferramenta de mapa de jornada também, mas eu nunca testei. Mas eu sei que, assim, para designers e tal, para UX researchers, eu sei que a UX Presia é bem interessante, assim. Só que é aquela coisa do trial e depois o que tu tem que pagar, né? Então, às vezes tem umas coisinhas assim. Mas vale a pena dar uma conferida no conteúdo ali da UX Presia, que eles têm umas dicas bem interessantes de como sintetizar personas, como construir um mapa de jornada, eles têm uns conteúdos bem bacanas. Tudo em inglês, infelizmente, mas quem tiver aí, né, conseguindo ler inglês, é uma dica bacana. Beleza, pode continuar. Vou dar uma corrida, que eu acho que a gente está com o nosso tempo assim, um pouco estourado. Então, aqui, a parte de geração de ideias. Então, assim, a gente já, né, vamos recapitular. A gente fez lá o objetivo, a gente fez aquele desk research, a gente começou a explorar o tema, fez planejamento das entrevistas, fez as entrevistas, né, já tem bastante informação, já tem aqui, já condensou os dados, já fez a síntese dos dados, já trouxe para o visual. Chegou o momento de a gente realmente gerar ideias sobre essas informações que a gente trouxe. Aí a gente resgata aquele grupo lá multidisciplinar que a gente começou o trabalho, a gente resgata eles e a gente traz para uma reunião de brainstorming, né? Então é aqui efetivamente que a gente vai trazer o grupo e gerar as ideias de negócio, o modelo de negócio, né? Então, reúnam esse grupo, montem um ambiente que seja um ambiente. E aí aqui, o remoto é muito complexo, tá? Até hoje, até esse job que eu comentei com vocês, que eu fiz todas as entrevistas remotas, as reuniões de geração de ideias, a gente está fazendo tudo presencial, com distanciamento, com, né, ambientes que tenham boa circulação de ar e tal. Mas, cara, cocriação e brainstorming não tem como fazer. Não dá, é muito difícil. E um fala, daí o outro fica no meio, sabe? Fica muito ruim. Então, realmente, e aí, como é presencial, cria um ambiente, sabe, criativo. Cria um ambiente que incite a criatividade, que deixe as pessoas relaxadas, tranquilas. Tragam plantas, de verdade, isso faz diferença para o ambiente. A gente se torna mais relaxado, né? Enfim. Até tem uma foto aqui que era essa foto aqui que vocês estão vendo aqui da direita, é um escritório que é super, né, fechado, assim, com paredes e tal. E eu trouxe essa minha plantinha, que é essa planta aqui, a minha beta. Eu trouxe ela levei ela até Brusque do meu cliente pra gente colocar na sala, porque, cara, de verdade as plantas elas nos ajudam muito, assim, a dar uma ampliada na mente. Então, voltando aqui, reúnam a galera. Prepare previamente um painel, de preferência faz lá uma folha A0, coloca lá os 4 P's, basicão dos 4 P's de marketing, só para a gente lembrar, né, de a gente pensar nas diferentes soluções que precisam ser geradas para cada persona e anota tudo em post-it. Aqui tá, ó, por exemplo, aqui é o nome da empresa, a gente eu coloquei aqui os 4 P's e a gente estava ali construindo as ideias, né, estava ali gerando ideias. Ao final desse brainstorming, a gente não deve esquecer
que, tipo, tá ali no calor da emoção, a galera tá mega empolgada, a gente já tem algumas soluções e tal. Cara, já traz aqui uma folhinha com Canvas. Se tá gerando novos projetos, novos modelos de negócio, já traz um Canvas, já começa a construir, já pensa em proposta de valor que tu vai criar para essa persona e tal. E ao final de tudo, cara, cria uma planilha de plano de ação para não perder as informações. Porque depois tu vai se reunir dali uma semana, ninguém mais lembra mais. Ah, mas o que tu tinha? Ah, tu tinha falado uma coisa tão legal pra gente fazer. Quem que ia ficar responsável mesmo? Então já cria ali na hora um Excelzinho distribuindo as informações. E basicamente você, como tá ali como researcher, você já fica como gestor de projetos, mas não vai ficar só com você. Você já distribui os planos de ação para as pessoas que são responsáveis por cada setor, né? E você fica mais para gerenciar e garantir que essas ações vão ser feitas, né? Nessa etapa aqui, se a galera já criou alguma coisa interessante, já está visualizando aí um novo modelo de negócio, de repente você consegue até incrementar um segundo momento e fazer um teste de protótipo, né? Onde você se você já tem posições mais firmes, já cria ali um MVP de determinada coisa, já coloca na mão daquele usuário que você entrevistou, e aí é muito legal as entrevistas que a gente faz, porque a gente tem o contato de todo mundo, a gente criou um laço afetivo com as pessoas. Se você já tem alguma ideia interessante, já joga na mão dessas pessoas para ver o que elas acham, troca uma ideia de novo, sabe? Não tenha medo. Várias vezes eu fiz entrevista e depois eu mandei um WhatsApp, pô, mas o que era aquilo mesmo que tu me falou? Que marca que era que nananã, sabe? Eu ainda mantive contato. Aquela Tânia que eu fiz entrevista, que eu mostrei foto para vocês que eu fiz para Karsten, que eu visitei a casa dela, cara, depois de tempo ela ainda me manda pergunta, e aí, como é que tu tá? Nananã. Então a gente fica amiga das pessoas, né? Isso é muito legal. Próximo, implementação. Alguém tem alguma dúvida desse tópico ali? Não teve umas conversas no chat, mas como tá quase no final, a gente emenda até o final e tira as dúvidas daí. A gente já tá também esgoelado. É. Então, vamos lá. A parte de implementação, que é a parte final, é uma etapa assim, que aí é que a gente consegue identificar a empresa que tem maturidade ou não, né, para UX dentro da empresa. Quanto mais maturidade e cultura preparada para isso, mais fácil vai ser a implementação. E o contrário também é verdade, né? Se não tiver muita maturidade, vai ser bem difícil implementar. Então, assim, de nada adianta você, a equipe, né, e todos os envolvidos terem feito um excelente trabalho se a autogestão não usar esse conteúdo para tomada de decisão. A gente tem que lembrar que user research, ele tem que ser usado para tomada de decisão estratégica do negócio, né? Então, é para isso que serve, senão não faz sentido nenhum. Mas, assim, calma, relaxem, porque, assim, esse é um processo que está todo mundo no mesmo momento, assim, sabe? A gente tem muitas empresas querendo muito fazer isso acontecer, mas é um processo ainda, né? A gente tem muita coisa para aprender. Hoje não tem nenhuma empresa que a gente diga, não, essa empresa aqui, ela tá super alinhada, pelo menos na nossa região, tô falando, né? Tem muitas vontades, muita intenção de fazer, muita gente começando a fazer esse movimento, né? E aí, você que é o gestor desse projeto, você que é o researcher, você tem uma função altamente importante nesse processo de angariar essa maturidade, né? Você tem que ser um agente transformador do mercado, né? A melhor maneira de a gente conseguir ir step by step nessa maturidade é a gente envolver a alta liderança e várias pessoas da empresa. A gente fez um grupo multidisciplinar, mas agora vamos trazer outras pessoas de outras empresas, de outros setores da empresa para participar do projeto, para a gente promover reuniões onde a gente apresente esse material. É importante que vocês tragam essas informações sintetizadas, visuais, tragam também, como eu estou mostrando aqui para vocês nas fotos, aquilo que foi gerado lá, bem rudimentar, aquilo que foi gerado lá naqueles momentos de entrevistas e tal, porque vocês vão ver que vai ter muita coisa, muito, muito painel legal para vocês mostrarem, né? Então, assim, vamos criar esse conteúdo de entregáveis,
Vamos valorizar essa parte do processo, sabe? Então, e aí façam reuniões para compartilhar com a equipe tudo o que foi aprendido, mostrem para a alta diretoria, olha, gente, quando a gente começou o projeto, a gente tinha esse conhecimento, e agora, olha quantas outras informações a gente adquiriu. Né? Então, é muito um processo, o research, a gente está aqui no sul do Brasil, a gente está muito no momento de fazer e comprovar que é isso. Fazer e mostrar que dá certo. Fazer e mostrar que economiza dinheiro, que a gente gera mais insights, que a gente gera novas possibilidades. Então, a gente está muito nessa fase de, olha, deu certo, sabe? É muito, muito isso, assim. Então, e mais importante de tudo nesse processo, a gente tem que lembrar que a gente precisa conquistar as pessoas. Então, envolva elas, né? Enalteça as pessoas, né? Então, assim, deixa até atrás, se você vai abrir o projeto para outras pessoas dos setores, peçam a opinião dessas outras pessoas, sabe? O que você acha? Ó, a gente está vendo isso aqui, a gente criou esse MVP aqui, o que tu acha dentro da tua visão, dentro da tua experiência dentro do setor, né? Que às vezes é uma outra visão e pode incrementar muito, né? Então, enalteça as pessoas nesse processo, né? E assim, aos poucos, o UX vai sendo enaltecido e muitas outras pesquisas poderão ser demandadas, assim, sabe? Então, é isso. Vamos para a última parte. Finally, né? Então, cursos. Curso que eu recomendo, assim, de olho fechado, que eu amei, foi o curso da Mergo, de UX Research. Eles também têm formação em UX. Não sei como é que tá agora por causa da pandemia, mas antes era, tipo, tinha até um condensadão, que era uma semana, se não me engano, em São Paulo. Mas eles fazem vários cursos itinerantes. Eu fiz em Curitiba e foi um final de semana, foram 3 dias e é um curso vivencial. Foi muito legal. Tudo que eu aprendi primeiro fazendo e depois eu fui fazer o curso e daí foi muito legal. Aprimorei muita coisa e quase tudo que eu estou mostrando aqui para vocês são coisas que eu aprendi com o Edu. Ele também tem um perfil no Medium muito bacana e um podcast muito legal. E o curso do de escola também, que é barato, é um curso barato e até agora, durante a pandemia, está com 50% de desconto. É o curso Como Fazer Pesquisas, Processos de Pesquisa para Coletar Insights. É muito bacana, os cursos da escola eu indico todos, porque são muito legais e fáceis de assistir, assim, é muito bom, não é aquele curso chato de online. Livros, a Bíblia do research e, enfim, no modo geral, do design de serviços, de tudo. Assim, a Bíblia é esse livro aqui. Isto é Design Thinking de Serviços. Ele tem todas as ferramentas e muito mais. Todas as ferramentas que eu mostrei aqui para vocês e muito mais. E explica como usar, por que usar. Muito bacana. E esse livro aqui, para quem é mais voltado para design mesmo, de UI, né, e tal, esse Graphic Design Thinking também é muito interessante, ele traz toda essa valorização do processo, ele traz cases, é muito bacana. E finalizamos, né, depois de 1h38, finalizamos então a nossa live, a nossa webinar, a nossa microcurso de UX Research. Então, muita gratidão para todos vocês que estão aí com a gente. Aqui estão os meus contatos, se caso ficou alguma dúvida ainda, que a gente ainda vai trocar uma ideiazinha, mas se caso ainda fique alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar. E é isso aí. É um material incrível que você trouxe, Janine. Parabéns. Também queria agradecer a todo mundo que esteve até agora, né? A gente até estourou um pouco o tempo, era até 9h30. Então, a gente talvez não responda todas as perguntas que a gente tem aqui. Eu vou separar aqui umas 3, assim, que eu acho interessante, talvez aí não tome muito tempo. E as demais a gente faz o seguinte, a Janaína, a gente vê junto aqui em conjunto como responder e a gente publica no grupo lá do IXDA, né, do WhatsApp, que daí também temos aqui, espero que todo mundo esteja conectado, qualquer coisa, no final aqui da apresentação eu coloco só um slide com os hashtags, né, de quais são os nossos perfis no Instagram, no Facebook, como se conectar também no nosso grupo do WhatsApp. Vamos tentar ser um pouco objetivo aqui. Eu vou pegar umas 3. Uma aqui que eu achei interessante é: quais são os requisitos que você leva em consideração para recrutar os entrevistados?
Os requisitos é eles estarem alinhados com aquela proto-persona que a gente conversou lá no início, né? Então, é aqueles tópicos básicos, assim, essa pessoa tem que estar alinhada com esses tópicos básicos. Tem algumas dicas também de, tipo assim, antes de você começar uma entrevista, de repente você perguntar para ela se ela usa determinado produto, ou enfim, dar um check antes de começar tudo, assim, sabe? Às vezes pode ser uma dica boa, uma dica bacana também. Legal, deixa eu pegar um outro aqui. É, como você instigou as pessoas a participarem das entrevistas? Você prometeu alguma bonificação? Ou elas aceitaram simplesmente por proatividade, assim? Cara, parece muito estranho, né? Mas no começo, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu pensava, mas por que a pessoa vai tirar o tempo dela para falar comigo? Meu, vai ser muito difícil essa etapa. E claro, eu tive aqueles meus desafios ali de ter subestimado o tempo, né, e tal, da pesquisa, mas, cara, as pessoas têm muito interesse de falar. Eu tive até uma menina que eu entrevistei de São Paulo, recente, e ao final ela falou, putz, que bacana vocês ligarem para as pessoas nesse tempo de pandemia e terem interesse em conhecer mais as pessoas e entender mais qual é a relação delas com o produto. Então, assim, essa geração mais jovem, se você estiver fazendo algum projeto para algum negócio, enfim, que envolva gerações mais novas, que são ali dos 30 para baixo, a galera é muito colaborativa, assim, sabe? E então, assim, pessoas mais velhas é mais difícil, mas geralmente os perfis de público que eu já trabalhei são mais novos, assim, sabe? Então a galera é legal, assim, é fácil de contatar e eles aceitarem. Legal. E para fechar aqui, tem uma que é sobre a matriz CSD. A pessoa perguntou se ela deve ser feita apenas no início, né, na concepção de um produto, ou se ela também pode ser utilizada para a melhoria de um produto já existente. Pode para tudo, assim, como eu falei, a problemática depende muito da problemática do que a gente que tá em pauta no projeto, assim. Mas, por exemplo, esse job desse e-commerce de toalhas para salão, a ideia não era a gente criar um produto totalmente inovador ou algo do zero. A ideia era a gente entender qual que era o status que o nosso produto tinha com o cliente, com quem realmente utilizava e fazer pequenos ajustes. Então, assim, a matriz CSD ela serve para tudo, mas é importante que a gente use a matriz CSD lá no começo do nosso projeto, sabe? Porque ela vai pautar, como vocês viram, muitas coisas dentro do andar do projeto. E ela serve mais para dar colocar todo mundo na mesma página mesmo, assim, sabe? Essa é a função dela. Show. Eu vou perguntar ao pessoal, não sei se vocês topam, habilitar a câmera só para a gente fazer uma foto no final aqui, que como não está presencialmente, a gente sempre faz aquela famosa, tradicional foto do evento, e aqui a gente tem que tentar adaptar, né? Não sei se todo mundo vai topar, se está de pijama, se está debaixo de coberta na cama. Até a gente queria pedir talvez desculpa, não sei se a gente se prolongou demais, só que eu acho que o conteúdo foi muito rico, muito bom. E é praticamente uma aula, né? Foi 1 hora e meia assim de um conteúdo riquíssimo que é novidade assim realmente na região. Até posso dizer da Senior onde eu trabalho também, é uma empresa de 30 anos, a cultura de UX research é muito fraca ainda. A gente precisa muito de alguns pontos que foram levados no material de como vender para os nossos líderes, para os diretores, né? Porque tem gente acima da gente e gente acima da gente acima da gente, né? Então tem uma pirâmide grande aí. Mas, ó, tem bastante gente já habilitando. Sei lá, vou dar mais uns 10, 15 segundos, se alguém ainda quiser ligar, senão a gente bate um print. E também queria agradecer de coração todo mundo que participou. Foi bem tarde aqui, é um tempo que normalmente o pessoal já está vendo Netflix preparando para dormir. Mas conhecimento nunca é demais, né? Isso aí. Obrigada, Jana. Foi muito bom o seu conteúdo. Gostei bastante. Convite, abertura aí do XDA e tamo junto sempre. Legal. Show. Beleza. Vamos fazer a foto? Vamos fazer. Lá, a gente diz lá um 3, 2, 1, X. Lá no 3, 1, 2, 3, X.
Aí. Salvei aqui. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Janaína, pela participação também. Obrigado a todo mundo. Galera, boa noite. Vamos Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite.